Vim te dizer que tenho uma coisa pra falar contigo. É assunto sério e escute direito, que você não é homem habituado a ideias. Estive pensando e não sou um Zé Ninguém. Vim te dizer, por que não vamos trabalhar num circo? Você faria esses números com os animais e com as flores? A vida será melhor do que aqui. No circo tem mulheres, tem viagens, não terá que ficar correndo atrás de comida, tem latrina, não terá que ficar procurando moita. E dinheiro, pros dois. Disse pros dois porque sei falar, sou educado, viajado, vendi sabonetes finos, vim em hotéis, cheguei até o Paraguai. Este paqui aqui falaria por você. Você não fala castelhano, eu não te culpo, considerando que nasceu entre as férias da floresta e que o teu idioma parece ser a tosse dos doentes. Falaria por você com o diretor do circo. Eu, barbeado, de gravata, sapato lustrado, você é igual que agora, com essa juba e umas penas coloridas. Falaria com ele para você fazer esses números com feras e flores. Tá indo? É a primeira vez que te ouço rir, não é piada. E você tem bons dentes. Nisso eu te invejo, tchê. Pobre Paqui, velho querido, nenhum dente bom no lugar. E vem te dizer, por que motivo acha que teu Deus obriga um brugão mata-leão como você a cuidar deste grande senhor, deste cavalheiro? Para te ensinar a ser civilizado. E para te ensinar a rir, cara de macaco. Você nunca ri. Cara, assim, é bem arrebatador e eu espero que essa resenha seja tão soco no estômago quanto é este livro. Esse Ruas ou esse Ruas da Sara Gajardo, ou como a gente vai ler aqui, Sara Galardo, uma escritora argentina que publicou este livro meio que na época do boom dos livros argentinos, como o próprio Jogo da Amarelinha, mas ela não pegou o hype da época, né? Do Borges, né? De uma galera mais conhecida, Ricardo Piglia. Mas falando em Ricardo Piglia, ele nos anos 2000, esse livro foi publicado nos anos 60, finalzinho dos anos 60, ele coloca, o Ricardo Piglia, esse escritor argentino que eu amo, que é maravilhoso, ele coloca esse livro como um dos livros essenciais da literatura argentina. A Sara Gajardo foi uma dessas autoras que sequer chegou ao Brasil, mas mesmo as que chegaram ou que viajaram para outros países aqui na América Latina, também de língua espanhola pela facilidade de não necessitar tradução, não fizeram tanto sucesso quanto Garcia Marques, Vargas Llosa e tantos outros, né, dessa mesma época. Tanto é que existe uma brincadeira entre as pessoas que falam de América Latina de chamar esse boom de boom da testosterona, porque só os homens fizeram sucesso. Sim, essa perspectiva e essa brincadeira é um pouco cisnormativa, mas pensando que de fato todos esses autores são cisgêneros, a gente teve um grande boom da testosterona. Agora a gente brinca, né, também no movimento contrário, de que essa vinda das autoras latino-americanas pro Brasil é um boom da progesterona. Espero que a gente venha a ter então um boom das autoras trans também e que elas consigam circular entre essas fronteiras, como a gente tem em grandes nomes da literatura latino-americana. Só que é um livro difícil, é um livro que quando você começa a ler, você possivelmente vai repelir, vai falar, não sei se compreendo, não sei se estou entendendo, mas aí de repente essa parada vai te fisgar que nem um anzol e aí você vai ficar assim, eu não consigo mais me recuperar. Então eu já vou contar a história pra vocês, que primeiro é uma história real. A Sara Gajardo era, na verdade, uma jornalista, né? Era escritora, jornalista, e ela já tava meio que de saco cheio da sua própria escrita e das coisas que ela fazia, e ela pediu, pelo amor de Deus, pro editor dela, de uma revista que ela trabalhava, mandar ela para um pequeno povoado lá na Argentina. E aí, pra ela ver, fazer uma, sabe, ficar um tempo lá e entender o que ela sentia ali, fazer algumas entrevistas e tal. E no hotel que ela ficava, tinha um indígena que lavava copos. Esse indígena era esse Ruas Lisandro Veiga, que na verdade já tinha esse nome Lisandro Veiga porque tinha sido batizado, né? Já tinha esse nome branco, né? E seu nome indígena era esse Ruas. E aí ela entrevista ele, na verdade ela entrega pra ele meio que assim, olha, você vai ter 2 páginas aí da revista e eu vou deixar que você fale, e até em espanhol ela fala, né, vou deixar que o esse Ruas fale, que eu me bore, né, que eu me apague, porque o que ele vai contar é melhor. O esse Ruas, essa entrevista foi feita em 1968, né, e aí o esse Ruas, ele contava que ele tinha sido, então, ele
tinha entrado, ele fazia parte de uma missão norueguesa na Argentina, algo bem comum. Então ele tinha aprendido cristianismo, o que mais parecido com uma ideia, uma missão protestante, né? Então, ou seja, mais evangélica do que católica, efetivamente. Onde ele tinha aprendido, inclusive, o espanhol. Ele é de um povo Wish, né? E aí ele, então, aprende essa língua espanhol já traduzida, porque ele aprende espanhol com norueguês. E aí ele recebe, portanto, enquanto ele lavava copos, uma missão desse Deus cristão de que ele tem que salvar alguém, né? Que ele tem que ele é um enviado de Deus, desse Deus cristão, que, claro, é um Deus branco, né? E que ele tem que... alguém vai ser eleito por este Deus e que ele tem que ajudar essa pessoa, não importa o que. E aí, enquanto ele tá contando essa história para Sara Gajardo, né? Ela faz essa entrevista, depois ela publica alguns textos a respeito, e ela, então, alguns anos depois, vai ficcionalizar todo essa ideia num livro escrito em primeira pessoa. Mas calma, às vezes também é em terceira pessoa, mas quando é em terceira pessoa é desse personagem indígena falando sobre si mesmo. E também meio que confuso, essa é a palavra, entre uma catequização, não uma catequização, né? Uma evangelização que ele acabou passando, uma religiosidade extrema e esse aviso de Deus. E também, ao mesmo tempo, o seu lado cultural e natural, né? Enquanto um ser do povo Iti, né? Um ser indígena. E também, né? O quão bruta foi essa colonização, né? Desse povo indígena que é comprado, nas palavras até do Daniel Munduruku, antes dos dentes nascerem, né? E é meio que este lado. Então esse é uma sociedade onde os indígenas são postos como colocados ali como selvagens, né? Que é natural até hoje, nos tempos atuais, em 2022, que eu tô gravando esse vídeo. Lembrando que se a gente pega lá a Carta de Peru Vaz de Caminha, a gente vai pensar no processo colonizador dos indígenas de maneira geral, né? Mas na América Latina é bem parecida com esse processo que teve aqui no Brasil, né? Pessoas da Europa colonizando, em todos os lugares foi assim, mas é que aqui esse processo de colonização latino-americana é parecida e também é bruto, né? É um processo que entende que o adulto está na criança, que o civilizatório, né? Que a pessoa civilizada está no indígena, assim como o adulto está na criança, né? Lembrando que Peru Vaz de Caminha, quando chegou aqui no Brasil, escreveu uma cartinha dizendo, né, que os indígenas são brutos, que eles são selvagens, né? Que eles são, bestiais, de pouco saber, são ignorantes, que vai ser fácil ali para os europeus jogarem a sua semente e semearem ali o Deus real, né? Inclusive é assim que Iracema, do Zezinho de Alencar, termina, com a catequização do povo indígena transformado, entendendo que existe um Deus apenas, né? Então, convencido, o Ecerruaz aqui conta para Sara Gajardo que ele então se sente convencido de que ele é um enviado de Deus e que, claro, né, este Senhor é um Deus cristão, né? Como eu disse, é um Deus branco. E aí até por conta disso, por conta desse processo, a linguagem dele vai mudar. No prefácio do livro, eles chamam isso o crítico chama de transculturação, né? Que é de um personagem narrador que ele vai mudando toda a narrativa dele com essa mistura, esse espanhol traduzido que ele aprendeu, a cultura dele que também tá dentro dele, também é uma base de quem ele é, mas agora no que ele acredita. Então é uma literatura que tem muita oralidade, que tem muita repetição, que tem muita uma consciência indígena, uma consciência xamã e também uma consciência, uma ideia cristã, uma ideia colonizada, né? E quanto que isso é bruto.
sobretudo nessa sociedade que ainda enxerga como esse indígena e todo o povo indígena como seres sujos, como seres bárbaros, né? E que é alguém ruim. E só vai ser bom a partir do momento que for colonizado. E olhe lá, né? E aí, a tradução aqui no Brasil é da Mariana Sanches, nesse livro lindíssimo, publicado pela Relicário, lançada aqui no Brasil, finalmente, assim, a gente tem uma edição linda, que vem com pôster, enfim, eu mostrei um pouquinho pra vocês já no vídeo de recebidos. Ela mesma, ela fala, né, ela faz um pós-fácil aqui dessa obra, porque ela falou que ela até que traduziu rápido, mas ela demorou meses pra revisar esse texto, porque é um texto muito difícil, é um texto que tem uma linguagem que é escrita em espanhol, mas também é um espanhol diferente, é um espanhol, é um castelhano que também tem as linguagens indígenas ali no meio, meio que, sabe, juntas com tudo. Esse trechinho que eu abro o vídeo pra vocês é uma frase, por exemplo, que tá num português mais fácil de ser traduzido, porque é uma fala do personagem branco, que é, então, assumido como o eleito, né, pelo Eccerroaz. O Eccerroaz conhece esse cara, que ele chama de El Paqui, né, e que é um homem branco, que ele tem alguma deficiência, então ele vive numa cadeira de rodas, e ele é ríspido, ele é rude, ele trata o Eccerroaz muito mal, e o Eccerroaz fica, é ele o eleito, né, Deus, me avisa, me dá algum sinal, então, que é este homem que eu preciso cuidar, e que eu preciso fazer tudo por ele. E ele faz coisas bárbaras, no pior sentido, né? Ele faz coisas horríveis, porque supostamente Deus mandou ele fazer aquilo. E ao mesmo tempo ele tem essa consciência, né? Desse universo do atraso, desse universo que já tá perdido, que a natureza tá morta. Ele se dá muito melhor com os animais, ele entende isso, mas também, ao mesmo tempo, ele se dá... Olha que interessante, né? Quando a gente fala desse indígena perfeito do romântico, por exemplo, né? É um indígena que naturalmente compreende a natureza e que se dá bem com a natureza. Nesse caso aqui, é um conhecimento que ele foi tendo no decorrer da vida e que a partir do momento que ele é civilizado, a partir do momento que ele é, entre bilhões de aspas, que ele entende a perspectiva do homem branco e aí ele vira um homem cristão, defendendo essa cultura branca, né, sem saber também onde ele pertence, ele também não quer perder o que ele já entende como natural, né? O que ele já entende como animal, que ele se dá melhor. Porque com outros seres humanos ele não se dá muito bem. Ele não se dá bem com o povo do seu próprio povoado, ele não se dá muito bem com a mulher, com os filhos, com o Paqui, que é este homem branco, que é um crápula, que é um absurdo, né? E aí é muito louco porque também bota na gente uma ideia que, cara, é muito louca, que é... Você vai confiar nessa narrativa que o Eccerroaz está contando, no que ele está contando pra gente? Você vai acreditar no que ele está dizendo? O que é verdadeiro? O que é falso? Quem disse que é verdadeiro, o que é falso? Mas, ao mesmo tempo, por que a gente confia e acredita em outras narrativas, por exemplo, da mitologia grega? Aliás, tem uma mistureba aqui até de versículos bíblicos que entram também na própria fala do Eccerroaz, que também vai mudando de nome. Às vezes ele chama a água que corre, às vezes ele chama este também, porque é isso, ele vive nessa constante mudança que é uma dualidade desse corpo, né, de não entender. E é muito interessante ver como se dá essa relação interna das culturas indígena e colonizadora em Eccerroaz, porque ele consegue subverter. E aqui eu vou pedir licença para vocês para ler um trechinho da parte interna aqui dos textos extras que acompanham essa obra. No caso é o texto do Alexandre Nodari, chamado O Fim do Mato, da história de Lisandro Vega ao romance de Eccerroaz. E diz assim: Lisandro Vega, o do romance de Gadiardo, é como tantos outros um índio convertido. Mas, e essa é a torção que importa, a conversão se dá nos termos indígenas, de modo que o próprio sentido de converter se torna de mão dupla. Eccerroaz se converte ao cristianismo, assim como, no mesmo movimento, o cristianismo se converte em xamanismo. Os dois regimes operam, mas o seu agenciamento é indígena, como atesta a própria duplicidade e sua irredutibilidade ao uno.
Nunca se deve deixar de frisar, como insiste Martin Cohen, que o protagonista narrador tem 2 nomes, que o seu batizado cristão não elimina o seu nome indígena originário, nem tampouco as interdições a ele ligadas. E é interessante porque não só ele mantém os 2 nomes, como essa mutabilidade de falar que ele é rio, que ele é oeste também, é de uma natureza dos indígenas que a gente vê, dos povos originários de África, dos povos originários da América do Sul, que a gente vê da transcrição do nome, né? De então traduzir o nome para essa nova língua. E ele faz isso o tempo todo de acordo com os significados que o seu nome acessa durante a narrativa. Tem horas aqui que ele fala: por que eu tô sofrendo, né? Por que eu tô passando por isso? Eu deveria estar passando por isso? Por que a minha alma quer tanto sair do meu corpo? Né? Essa dualidade dessas perspectivas que passam nele e que alguém apontou pra ele e disse: viu, isso daí que você tá pensando naturalmente é pecado, e ao mesmo você tem que pensar desse jeitinho aqui agora. E ele pensa desse jeitinho aqui agora, só que também não dá bom não, sacou? Tipo, é muito pesado. Gente, tem muito gatilho, é uma parada muito louca. A Mariana, a tradutora, ela fala também no prólogo dela que esse protagonista indígena também, ele que tem essa linguagem muito oral e mistura o quechua, por exemplo, que é uma linguagem indígena, né? Que mistura tupi, mistura o castelhano, mistura, enfim, várias coisas. Ele também só poderia falar nessa outra língua, tipo, junto, sabe? Tipo, uma palavra só. Outra língua, assim, é uma língua desconhecida, que não é nem o português, nem o espanhol, nem o quechua, nem nada, sacou? É uma maneira de... é um desassossego linguístico, ela fala, né? Cara, é uma coisa muito louca. E esse protagonista também, que a gente não sabe se ama, se odeia, se ele é bom, se ele é mau, se ele é anjo, se ele é um herói, né? E essa noção que a gente tem colocada do que é civilizado, do que é inteligência, ela é muito enviesada, né? Quando a gente para pegar referências indígenas, como o Davi Copenaua, o Xamã Yanomami, que tem publicado pela Companhia das Letras um livro chamado A Queda do Céu, maravilhoso, que conta com o apoio do Bruce Albert ali no processo de escrita e etnografia, a gente tem o debate do que é a inteligência, do que é o pensar no futuro. O Davi Copenaua diz que nós, né, os brancos, os que não são indígenas, a gente vê o futuro como construção de tecnologias no presente, mas a gente não vê o futuro como a preservação da terra para que o futuro vá ocorrer. E que a gente vê sonhos como algo infantil, quando sonhos é o verdadeiro pensar o futuro. E se você escuta isso e não vê algum sentido e entende que as inteligências podem se dar de diversas formas, eu acho legal a gente começar a repensar um pouco disso, né? Tentar ser um pouco menos totalitários numa lógica que nos foi ensinada e que não é a única lógica. Assim como a noção de civilidade não é a única noção. Porque se a gente parar a pensar, o que é civilizado? É você comer de talheres ou é você ajudar o próximo? E quem é que come melhor de talheres? A gente, mas quem ajuda melhor o próximo é o outro. Eu preferia não saber usar talheres, né? E o mais interessante dessa questão da dupla narrativa que ele se utiliza é que a gente fica meio perdido, sem saber se ele negou ou se ele colocou pra dentro, ou se ele está considerando como. Mas ao mesmo tempo a gente tem essa sensação o tempo todo de que a gente compreendeu, de que a mensagem foi passada. Não que a gente saiba exatamente explicar ou colocar numa resposta de vestibular o que ele disse aqui, mas o sentido se dá no contexto da narrativa. E é muito interessante porque, assim como os silêncios dessa obra, ele tem um motivo e um porquê. A gente tem muitas vezes o Eisehuaz tentando falar com Deus e reclamando de não ter resposta. Isso acho que é a coisa mais angustiante de todo o livro, o quanto ele deseja essa resposta e quanto ela nunca vem. Então as duplas negativas, os silêncios e a falta de resposta aqui pra mim é uma forma de mostrar a angústia pelo qual esses indígenas passam no momento da colonização, porque a própria forma como eles foram criados mostra pra eles uma outra relação com o divino. Eu citei agora há pouco o Davi Copenaua, e no livro dele, ele fala muito sobre como se manifestam os chapiris, né? Que são as entidades nas quais os Yanomami acreditam. Então, essa aparição e essa relação com o divino, ela se dá, é claro, num termo completamente subjetivo, mas ela se dá. Então, ela vai e ela retorna. Quando a gente vai para uma religião cristã, que é europeia, que é mais elitista, que tem uma ideia de sentido único da fala, que tem uma ideia de monopólio do contato com Deus,
Então hoje em dia a gente pode falar, as pessoas rezam em casa, a gente pode falar que a Bíblia é em outra língua, né, que tem todas as línguas na verdade, mas no começo a religião cristã católica, ela era muito guardada para alguns poucos. Isso significa que existia só alguns que poderiam falar com Deus, né? Então, se poucos podem falar, muito menos podem sentir, ouvir Deus tocar em si. E aí a gente vê esse esforço do Aces de tentar interpretar o que vem ao redor dele, e é aí que vem a subversão, porque a própria interpretação dele da natureza como manifestação do divino é algo que poderia ser considerado por muitos líderes religiosos uma grande heresia. Mas ele está acostumado a pensar a religião como um macrocósmico que envolve a natureza. Então ele faz isso o tempo todo. Ele fala dos mensageiros de Deus ao seu redor, e essa parte é muito bonita. Mas ao mesmo tempo é muito interessante da gente se questionar. A gente acredita em Aces? E eu digo isso porque no começo a gente acredita, depois existe uma dúvida que paira, só que ao mesmo tempo ninguém acredita em Aces, porque as pessoas que acreditam no xamanismo não acreditam em Deus, então não acreditam que lhe foi concedida uma missão por esse Deus branco europeu que veio e se impôs à força aqui na América Latina. Mas os que acreditam nesse Deus não acreditam no tipo de manifestação, e muito menos acreditariam que Aces é digno de receber algo do tipo, né? A gente se esquece muitas vezes que apesar de termos uma figura como Jesus, que é muito importante e que vem da periferia de Jerusalém, a gente tem uma visão muito elitista do que é ser digno. Se a gente acredita que o Aces não é inteligente, não é civilizado, por que ele seria digno de uma missão dada diretamente por Deus? E são essas as pessoas que não acreditam que ele seja inteligente e civilizado, que acreditam nesse mesmo Deus. Então ele acaba sendo descreditado dos dois lados. E ele caminha o tempo todo sozinho. A própria pessoa, né, o Paqui, que ele acha que tem que salvar, que ele tem que de alguma forma estar ao redor dele por algum motivo, porque Deus vai mostrar, esse próprio Paqui trata ele super mal. E no trecho que a Tati leu lá no começo, tenta exotizar ele por completo. E aí fala assim, são 9 capítulos, né? Apontam para a jornada santa de Lisandro Vega, como há uma profusão de metáforas e frases extraídas diretamente das escrituras, incluindo a citação do Salmo 22, que é "Mi língua se me pega al paladar", como minha língua gruda no céu da boca. Então essa mistura também de coisas deste povo e que estão em textos originais da entrevista que ela fez e que ela deixou o Lisandro Vega falar, o Aces Lisandro Vega, como também versículos bíblicos e toda essa ficção que foi costurada pela Sara Gadiardo, né, essa escritora, que inclusive depois dessa prosa aqui de ficção, ficcionalizada, não escreveu muito mais coisa, porque ela mesma dizia que ela escorreu, sabe? Tudo que ela tinha, ela entregou aqui. Outra coisa que eu acho muito interessante de analisar sobre essa dualidade e essa fluidez de Aces é a questão de como a gente enxerga os não lugares e os duplos lugares, né? Muitas vezes a gente tende a dizer que quem passou por processos de aculturação, ou seja, de apagamento parcial ou completo da sua cultura em substituição a uma nova, por meios violentos, essas pessoas elas ocupam um não lugar, porque elas não vão voltar a ser o que elas eram e elas não vão se tornar, né? A gente pode dizer, ele se converteu ao cristianismo. Ele nunca vai ser visto como cristão. Ele vai ser sempre visto como alguém convertido em idade mais velha, em idade adulta. Isso vai sempre colocá-lo como um cidadão de segunda classe nesse espaço. Assim como ele perde a credibilidade com a sua própria comunidade quando se converte. Então a gente geralmente costuma dizer que essas figuras ocupam um não lugar na narrativa. Mas eu acho mais interessante de dizer que elas ocupam um duplo lugar, ainda que esse lugar não seja por completo, que seja parcial, e que esse movimento em direção à ocupação tenha sido por meio da força e da violência. Eu acho que dizer que eles ocupam um não lugar é dizer que eles não têm direito à existência nesses espaços. E por mais que eles sejam subjugados, eles existem, eles resistem, eles transformam e eles estão de alguma forma mudando o ambiente simplesmente pelo fato de estarem ali. Então eu gosto de pensar em Aces como esse personagem que ocupa os dois espaços, que tá em um, tá em outro, e ele vai ser negado pelos dois, mas ele continua ali, ele ainda existe.
E eu não tinha pensado sobre isso durante a minha leitura, e talvez seja isso que eu mais gosto em ler com outras pessoas, é que enquanto eu via os comentários da Tati sobre esse Ruaz, eu fiquei me perguntando por que a gente não consegue decidir se ama ou odeia. E eu acho que no momento em que esse Ruaz transgride a religião cristã católica, ele também transgride essa relação binária de amor e ódio, de bom ou mal, e ele se coloca como alguém que atravessa, uma pessoa que faz a travessia o tempo todo. E o que é esse Ruaz, se não uma grande história de travessia? A gente está atravessando a mata, atravessando a cidade, atravessando conceitos junto com esse personagem. E eu terminei esse livro de certa forma muito empolgada e ao mesmo tempo com um sentimento estranho de tentar entender em que lugar eu me posicionava com a situação da Sara Gadiardo estar escrevendo a história desse indígena. E aí eu fui meio que enredada por uma explicação dada no mesmo texto que eu li anteriormente e que eu vou ler mais uma vez para você, e que eu acho que de certa forma ele reivindica um pensamento que primeiro à época não era tão debatido. Eu não acho que a gente pode dizer que 50 anos atrás se debatia essa ideia de dar a voz, porque se a gente pensar, dar a voz é algo ruim. Estou dando voz a alguém. Dar a voz a alguém é dizer que você tem potência, você tem voz e é você quem possibilita. Por mais que a gente entenda que nas hierarquias sociais existem facilidades que podem acontecer por você apoiar alguém, por você estar ao lado daquela pessoa como alguém que está na hegemonia, como alguém branco e tudo mais, eu acho que essa palavra, essa construção dar a voz e o que ela significa moralmente para quem está dizendo é muito complicado, é muito complexa. Mas a gente pode falar em outros termos e talvez isso seja mais justo, talvez seja um compartilhar, talvez seja algo mais coletivo. E pensando mais uma vez, gente, é uma grande referência pra mim, A Queda do Céu, do Davi Kopenawa. O Davi fala que só os brancos têm pouca memória, que não conseguem guardar o que é sabedoria dentro de si o suficiente para escrever em livros. Isso porque a trajetória, a cultura indígena, ela é majoritariamente oral. Então as histórias são decoradas e passadas adiante, os saberes, os conhecimentos, né, das comunidades. Então ele faz essa crítica aí aos brancos, dizendo que a escrita é uma forma de provar que os brancos não têm memória. E de certa forma faz todo sentido quando a gente para pra pensar. E então, para que os indígenas escreveriam ou gostariam das suas histórias escritas? Eu acho que isso é muito interessante de pensar, porque eles precisam dialogar com a gente, porque eles dividem o mesmo terreno e eles, mais do que a gente, querem uma coletividade em funcionamento. Então, quando esse Ruaz pede para Sara Gadiardo contar a história dele, ele está querendo falar com aquele que não o escuta, com aquele que o agride. E ele está pedindo para Sara Gadiardo ser esse intermeio. E aí o Alexandre Nodari vai argumentar aqui no final do texto dele. Não podemos esquecer que Lisandro Vega, o de Embarcación, pede a Gadiardo que escreva sua história. E que esse Ruaz, o do romance, afirma não ler mais, logo também não escreve. Ele narra sua história a outra, uma branca, que a escreve. É portanto a nós que se destina. É portanto a nós que se destina essa voz de profeta que ouvemos em Ace Ruaz e que apresenta os caminhos indígenas, a multiplicidade enquanto caminho, como exterioridade, a saída possível dentro do nosso caminho, aquele que é único, que está nos levando a um beco sem saída, ao fim do mato, ao fim do mundo. E aí eu não consegui terminar de ler isso aqui e me lembrar mais uma vez Davi Kopenawa dizendo que uma hora os brancos não vão aguentar e eles não vão conseguir segurar o céu, e esse céu vai cair. E esse céu vai cair porque não haverão mais xamãs o suficiente para segurar o céu. Essa estrutura que eles entendem como parte da sua religião. E aí eu olhei para isso, esse fim do mundo, esse céu que a gente quer adiar a queda. E eu falei, é isso, é esse contato, é essa comunicação que eles já compreenderam que é preciso ser dada e a gente não, né? Haja visto aí, por exemplo, o PL 490, que quer acabar com os direitos indígenas no país e que tá tramitando na Câmara nesse momento que a gente tá conversando, se você tá vendo esse vídeo quando ele foi publicado. É muito especial isso aqui, cara, muito especial. Eu li esse livro muito rápido e aí às vezes eu não entendia nada e voltava, mas aquilo me consumiu, assim, foi um livro que me consumiu, sacou? Ele foi molhado
pelo lugar que eu, tipo, eu tava numa piscina, porque eu tava de férias. E aí a água veio em cima e eu não conseguia, assim, não consegui. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E eu tô louca pra conseguir a edição também em espanhol. E parabéns à editora Relicário. O trabalho impecável dessa edição aqui. E também a Mariana Sanches pela tradução. Fiquei muito feliz, como eu tinha contado no episódio, no vídeo sobre... dos recebidos. A gente recebeu esse livro aqui, eu e Bárbara, porque a gente tá fazendo o desafio Hispanohablante, e a Argentina foi o primeiro país que a gente leu Kentuckys, ou Kentucks, né? E nossa, que tristeza que a gente leu Kentucks e não esse. Eu queria ter lido esse pra ter tido já por minha primeira experiência essa porrada, esse soco no estômago. Eu, como a Tati, apesar de ter curtido um pouco mais o Kentucky's, eu gostaria também de que o Ace Ruas tivesse sido nosso representante lá em janeiro, porque ele com certeza é um divisor de águas total da literatura latino-americana. É um prazer imenso estar fazendo um vídeo dele aqui, ainda mais tenho certeza que vai ficar gigantesco, mas vale cada minuto desse vídeo. E não é porque eu tô aqui, gente, é porque é um livro sensacional. Então eu agradeço muito a Relicário por ter entrado em contato comigo e com a Tati, e já aviso vocês, no momento em que esse vídeo for ao ar, o livro com o pôster, e o pôster tem essa arte aqui da capa, não sei se vocês estão vendo que é dourado. Gente, sério, essa aqui é uma das melhores capas do mercado editorial brasileiro, e eu não tô nem sendo exagerada. É uma edição especial de 50 anos de publicação, e vai estar em promoção no site da Relicário. A gente vai deixar todas as informações pra vocês aqui embaixo, ou no box de descrição, ou no comentário fixado, ou nos dois, não sei, o canal é da Tati, mas ela vai decidir o que for melhor. Então aproveitem, sério, e conheçam a Sara Gadiardo. Incrível! Leiam, é muito legal. E eu vou deixar vocês, inclusive, com os meus comentários com a Maíra, que é uma amiga minha, booktuber, alguns conhecem, que eu fiquei falando pra ela, falei pra ela, você precisa ler esse livro, pelo amor de Deus. Eu fiquei assim, ai, devastada. Leiam esse Ruas. E muito obrigada, Relicário, por ter me enviado essa obra-prima da literatura mundial, não só da literatura argentina. Também acho legal comentar com vocês que depois a gente teve o primeiro romance dela publicado aqui no Brasil, que eu li anteriormente, tem resenha lá no canal, que é o Janeiro, que tem tradução da Ellen Maria Vasconcelos e que é publicado aqui pela editora Moinhos. Esse livro é bem mais curtinho, ele tem uma narrativa que não explora esse fator da linguagem, é mais a própria escrita mesmo, mas me arrebatou por estar contando a história de uma garota que vive no campo e que ela suspeita de uma gravidez que está acontecendo por uma relação não desejada, não consentida, e ela está nesse lugar conservador tentando decidir como que ela vai lidar com essa gravidez sem poder falar com ninguém. E aí me impressiona duas coisas, que a primeira obra dela e a obra máxima dela, magnum opus dela, que seja Ace Ruas, já tenham traçado ali a questão do silêncio, essa agonia do silêncio e essa relação com o campo muito forte. O tempo das duas narrativas é o tempo da natureza. E eu acho isso sensacional, como de certa forma parecia que ela já sabia o que queria fazer desde o começo. E também me surpreende a consciência política da Gadiardo de falar sobre essa questão, que com certeza vai envolver o debate sobre a interrupção ou não da gravidez nos anos 60. Então é um livro que precisa ser lido, que precisa ser divulgado. Caso vocês não se lembrem, porque faz um tempinho que a gente postou, vamos falar de Cachorro Velho no próximo vídeo, a nossa representante de Cuba. E pra ver o vídeo dele, vocês vão ter que ir lá no B de Barbárie. Então corram lá, se inscrevam, inclusive não saiam daqui sem dar a sua curtida, façam tudo o que precisa fazer por aqui e continuem acompanhando a gente no projeto Hispanohablante. Tá sendo uma delícia fazer essa viagem por lá América Latina com vocês. É isso, gente, um beijo e até esse mês, mais pro final. Certo? Beijo e até a próxima. E, cara, assim, tipo, muito foda. Eu vou te mandar só um trechinho e eu juro que vai valer a pena. Pra você ler, pra você entender. Que foda, que foda.